tá? É, Você é responsável pelo programa Viver Bem, programa de prevenção ao uso do álcool no estado de Minas Gerais. Rapaz, Minas Gerais você é responsável, que coisa legal, rapaz. Pela Associação Beneficente Casa da União, uma ONG de Brasília, Distrito Federal, para início em GV nessa semana. Vai ter uma reunião agora? Nós vamos fazer. O movimento aqui já acontece já há um tempo. Nós vamos começar agora já o primeiro ciclo de palestras essa semana. Então, doutor Ranieri, me fala então o que é o programa Viva Bem? Esse programa, a partir de estudos e levantamentos estatísticos e científicos, essa ONG nacional, né, a Associação Beneficente Casa da União, a sede, a matriz dela é em Brasília, ela tem investido neste programa para poder trabalhar a questão da prevenção, né? É uma atenção primária, preventiva, ao uso de álcool e outras drogas. Inicialmente, o programa foi montado para essa questão: prevenção, álcool e outras drogas. Então, porque assim, a gente vê que no aspecto de tratamento já existem muitas comunidades terapêuticas, é muita gente que trabalha o tratamento da dependência química. Aqui na cidade a gente tem alguns, você conhece bem, eu sou voluntário, inclusive, em 2 comunidades terapêuticas, Sim. mas esse aspecto da atenção primária, que é exatamente a prevenção, o trabalho ainda é muito pequeno, é pouca gente que movimenta isso daí. Então a ONG, ela pegou uma experiência piloto que começou no ano de 2004 em Teresina, por uma das filiais dessa Casa da União. Lá, essa Casa da União era também administrada por um médico especialista que começou a criar lá dentro da cidade esse trabalho, e o trabalho deu muito certo, cresceu. Até como destaque, eles foram chamados para fazer parte da consultoria do governo naquela questão na época da implantação da lei seca. Então, grande parte do aspecto da importância ali da lei seca se deve a essa equipe do programa Viva Bem. Então, pelo sucesso do programa, a Casa da União Matriz encampou o projeto e começou a incentivar e espalhar o projeto por todas as suas filiais no Brasil. No Brasil, hoje, a Casa da União tem 31 casas filiais espalhadas pelo país todo. E já temos um agora no exterior, em Genebra, na Suíça, tem uma matriz também. Olha que. E estamos trabalhando a implantação nos Estados Unidos e também na Oceania. Então é uma casa que tem grandes braços e sempre nesse aspecto da beneficência. De algum tempo para cá, eles mudaram muito a linha de ação deles e usando aquela máxima de não trabalhar só a questão do dar o peixe, mas também ensinar a pescar. Então, quer dizer, esses trabalhos educativos e de incentivo, eles estão crescendo mais. Então, na época, né, eu já tenho contato com pessoas com esses trabalhos de beneficência e de prevenção, então me convidaram para fazer o treinamento, fiz o treinamento com esse médico, Dr. Antônio Barros, lá de Teresina, que é o criador do projeto. E nesse treinamento, nessa capacitação que eu fiz com ele, a gente ficou se conhecendo, e aí eu fui convidado para, que em Minas Gerais ainda não existia, então, para trazer o programa para cá. Aqui em Minas Gerais, a Casa da União tem 2 filiais, 2 casas da União filiais, e temos monitorias em 17 municípios. Então eu comecei esse trabalho em setembro do ano passado, a parte inicial mesmo, contato, as primeiras ações, né, reuniões online.
Aí até que conseguimos. Eu tenho uma listagem hoje de 71 voluntários nesses 17 municípios e estou fazendo trabalho mês a mês de capacitação para essas pessoas. O interessante do programa é que a pessoa não precisa ser médico, não precisa ser profissional de saúde para realizar o trabalho. Então isso compete a gente treinar, a gente já tem um material todo Basta pronto, querer, né? basta querer, basta ser comunicativo, ter disposição de estudar. Então essa pessoa é treinada para no local dela ela realizar essas palestras. E essas palestras já estão bem elaboradas, estudadas, a gente sabe que o resultado é muito bom. Falei, né, então, na questão do álcool e drogas, mas a partir do momento que o programa começou a se implantar, e até por estudos estatísticos, descobrimos assim, hoje o principal problema da dependência química no nosso país é o álcool, sem sombra de dúvida. E a população mais atingida pelo consumo do álcool é a população entre 15 e 35 anos. Boa. Então, aí, por isso, então, ainda vamos trabalhar a questão das outras drogas, mas por isso estamos começando o trabalho com prevenção do álcool e na faixa etária preferencial, adolescentes e jovens. Por isso, o nosso público-alvo são escolas, centros comunitários, né, igrejas, qualquer local que tenha lá um grupo de jovens ou que a equipe coordenadora tenha interesse em levar o programa, nós estamos à disposição. Para a gente adentrar um pouco a questão da criação do programa Viva Bem e as questões da prevenção ao uso do álcool e falar os danos que essa droga lícita traz para o seu dependente. A pergunta é, por que foi criado o programa Viva Bem? Essa questão da prevenção... Por que eu estou pedindo isso? Para a gente adentrar nisso, Aniel, porque as pessoas poderiam falar assim, mas tem uma outra ONG, né, que é como é que fala? A mais conhecida, Alcoólicos Anônimos, né? Anônimos. Então, o que há de diferente no programa Viva Bem? Eu falei mais rapidamente no início. O diferencial é a atenção primária, é o aspecto da prevenção. O AA, que você citou, por exemplo, ou as comunidades terapêuticas que a gente tem, que eu cito, né, com muito carinho, aonde eu trabalho, que é a ADQF. Mandar um abraço a todos abraço para eles lá, com muito carinho. Tem o pessoal da AMAR também, em Itamarandiba e em Santana do Paraíso, mas todos esses grupos, eles são para pessoas que já estão dependentes e precisam se tratar. O programa Viva Bem, ele veio preencher essa lacuna de como trabalhar para evitar que a pessoa caia na dependência. Então esse é o diferencial, é pegar uma faixa etária e uma população e levar para ela conhecimento, informação, sem julgamentos, juízos de valores, né? Tanto no aspecto religioso, moral, ético. A gente quer levar informação, porque a gente acredita que a causa principal da dependência química é a falta de informação. Então, não é exclusão, mas sim a inclusão. E dá a opção para a pessoa para que ela possa escolher o que ela quer para a vida dela. E a gente começa normalmente essas palestras questionando isso com esses jovens, né? Imagina daqui a 10 anos quem você quer ser, aonde você quer estar. Para que ela perceba que provavelmente se ela tem algum plano para a vida dela, a droga não vai contribuir para ela chegar nesse local. E o que se fala na palestra? Sobre prevenção, sobre cura? Porque a pessoa que está na dependência é uma patologia.
Aí volto a dizer, a intenção da gente é mostrar, é dar subsídio para que ela não entre na dependência. Então, quer dizer, a gente questiona isso, mostrando informações científicas. Então, a palestra ela é toda montada, os slides são montados em cima de dados, de estatísticas, o que diz a Organização Mundial de Saúde, o que mostra o Ministério da Saúde, o que tem lá no IBGE. Então, quer dizer, são informações e a gente compara e às vezes leva, ou até em forma de crítica, o que ela ouve às vezes do coleguinha, o que a propaganda da televisão mostra, o que não mostra, para que ela possa escolher. Sem que não tem como não falar dessas questões sem colocar o governo, que, por exemplo, olhando para impostos, esses produtos, né, traz um valor considerável para os cofres públicos. Mas, como a gente estava falando antes, você como médico sabe mais do que ninguém que essa conta não bate. Porque lá na frente, o valor vai ser muito maior para tratar esse indivíduo. E quando a gente fala assim, o que se fala lá na palestra, essa questão parece que é um pouco óbvio, mas quando a gente vê uma criança alcoolizada, e a gente vê também reportagem, documentários, onde o álcool começa cedo na família, e parece que aquele não toma só um pouquinho, e daqui a pouco aquele vício já está todo tomado naquela família e tem todas essas consequências. E que consequências são essas? São diversas, né? Você fala aí, né, nessa questão do impacto governamental, social, do aspecto saúde e doença, incluindo morte, e é verdadeiro. Uhum. O álcool é uma droga que mata, que leva à morte e ao adoecimento precoce. Imagina, pelas estatísticas brasileiras, a nossa população está começando a usar álcool aos 12 anos de idade. Numa época, numa idade em que o corpo não está ainda totalmente formado, inclusive o cérebro. Partes importantes do cérebro dessa criança que ainda está se desenvolvendo vão sofrer duramente o impacto dessa droga. Então tem essa questão da saúde, doença, e tem outro aspecto que a gente chama muita atenção também. Você veja bem, pela estatística, hoje, álcool é a principal causa de morte no Brasil entre a faixa etária de 15 a 35 anos. Então, a principal, o álcool mata mais gente nessa faixa etária. E a outra questão, além da doença e da morte, essa faixa etária é o que a gente chama da faixa etária da população ativa. A população que deveria estar trabalhando, gerando bens, gerando mais impostos para o governo, movimentando a nossa economia e, como dizem os idosos, até pagando o INSS de quem está indo aposentar. Então você imagina um impacto de perda dessas pessoas, além da questão do aspecto saúde, doença e morte, esse aspecto do impacto social também na economia produtiva do país. É um tanto grave, né, Ranieri? Grave. E tem que se fazer programas assim porque a demanda é muito grande em todas as áreas, não somente álcool, né, mas as drogas ilícitas, né, que a gente anda hoje para o governador Valadares, a gente tropeça com pessoas que estão deitadas, né, são até apelidados, sabe, Ranieri? Do pessoal do corote. Teve uma querida que veio aqui, mandar um abraço para Juliana,
que quando ela chegou aqui, ela chegou numa situação, quando ela entrou no Coelho Diniz, aí viu um grupo do corote. Falou assim, meu Deus, me livra daquela situação. Porque é uma força energética tão pesada, que parece que não é nada, né? Não é nada. Tem aquelas pessoas que falam assim, eu bebo, Jaide, socialmente. E eu quero falar para você que está em casa que não existe isso, não. Não existe. Não existe. Uma vez que você bebe, eu falo assim, eu só bebo no final de semana, eu vou classificar você como um alcoólatra. E isso, o que está deixando lá numa questão dopaminérgica no seu cérebro, uma sensação de alegria, de empolgação, isso tem um resultado drástico. Observa no próximo dia como seu corpo vai estar. E é para isso que eu quero, além de chamar a atenção para o público, que nós estamos levando essa mensagem através de você, Ranieri. Eu quero que você deixe assim uma palavra dos danos colaterais do usuário de álcool, seja ele em qualquer tipo de dose. Não existe essa questão do social. Uhum. Pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem digamos assim, uma dose de álcool tolerável pelo organismo. Para você ter uma ideia, isso as doses já são calculadas dessa forma. Então, quer dizer, uma tulipa de chopp, uma dose de que eles chamam de bebida quente, né? Do uísque, a cachaça, ou a vodka, ou uma taça de vinho, isso aí é o tolerável pelo organismo. Qualquer pessoa que beba além disso aí já é considerado abuso do álcool. E que seja uma vez por semana ou no fim de semana. Então, na palestra, a gente mostra essa questão da quantidade. E chamamos ainda atenção para uma coisa. Essa dose tolerável que a Organização Mundial de Saúde fala é para os homens. Para a mulher, o corpo da mulher suporta só a metade dessa dose. Então, teoricamente, o corpo de uma mulher suporta até meia tulipa de chopp. Mais do que isso já é abuso. E outra coisa assim, assustadora que a gente tem nas estatísticas é que, historicamente, os homens sempre beberam mais. Hoje, esse processo já se inverteu. Hoje, 52% dos usuários de álcool são mulheres. Hoje, a mulher bebe mais do que o homem, com um organismo que foi preparado para suportar só a metade. Então, aí você imagina as consequências. Aí, podemos até levar um pouco mais além. A mulher gera filhos. Aí você imagina a consequência do álcool numa mulher gestante e que, com alguns minutos, esse álcool atravessa a placenta, sai do sangue na mãe e chega ao feto. Então, assim, à medida que a gente estuda, sabe, ver esses dados, esses números, realmente é assustador. Nós estamos no finalzinho do Outubro Rosa. Álcool e CA, doutor? Também. É química, né, Jair? Nós estamos falando de consequências químicas, e aí envolve estômago, envolve intestino, envolve várias partes do corpo, porque o álcool, a partir do momento que a pessoa ingere, ele vai ao estômago, então muita gente preocupa com o estômago, mas a partir dali ele começa a ser absorvido pelo intestino, passa pelo fígado, vai ao coração e se distribui por todo o organismo. Então, teoricamente, qualquer lugar que essa molécula de álcool chega, pode sim manifestar um câncer, um tumor. E como ele entra na corrente sanguínea e ele vai transitar, né? E chegando ao cérebro, aí tem os problemas psicoemocionais. O álcool e o suicídio, doutor.
Pelas estatísticas, tentando buscar aqui na memória, mas me parece que quase 50% dos casos de suicídio, quando o corpo vai para necrópsia, se encontra álcool no sangue desse suicida. Quase 50%. Então, a ligação é muito direta. Dos casos que a gente chama na estatística de causas externas de morte, a mais assustadora são os casos de afogamento. 62% dos afogados estavam embriagados. Pode falar aí. Eu quero chamar a atenção aqui as pessoas que estão em casa, que a gente vai começar a ler o chat agora. Se você tiver uma pergunta para o meu querido irmão e amigo Dr. Ranieri, ele vai estar com toda assim, essa amorosidade, essa tranquilidade e essa paz para te responder. Dr. Ranieri, por exemplo, eu tenho um parente alcoólatra em casa. O que eu devo fazer? Do ponto de vista da pessoa já em dependência, é preciso de tratamento. Buscar de início alguma orientação profissional, médico, psicólogo, principalmente, que lidam mais com essa questão. E se houver um interesse da pessoa, buscar o tratamento e o apoio nas instituições, no AA, nas comunidades terapêuticas. Mas o que a gente adianta, sim, esse tipo de tratamento, ele depende da adesão da pessoa. Então, se ela não quiser se tratar, não tem jeito. Então, inicialmente, recentemente eu fui procurado por uma senhora preocupada com o irmão, né, e eu falei isso para ela. Aí eu orientei, falei, a senhora vai conversar, pode explicar, quiser trazer ele aqui, a gente conversa, mas a gente só tem como tratar se ele aceitar o tratamento. Agora, essa semana, eu tive notícia dela, que ela me falando que o irmão aceitou pedir para levar lá para a gente conversar. Mas então, a questão é essa, é convencer a pessoa que ela precisa se tratar. Que no caso do álcool, torna-se muito difícil. A pessoa embriagada, ela não se reconhece embriagada. Então, fica aí, você convencê-la que isso é uma doença, é mais difícil ainda. As desculpas, né? São várias. A questão do álcool, né? Através dessas desculpas, que são inúmeras. São inúmeras. Como eu posso te falar aqui, para não dar aquela questão de ser intolerante, né? Porque, às vezes as pessoas... Dr. Ranieri fala assim, Jadon, você não bebe? Eu falei, nada. Para te falar a verdade, eu não faço apologia a nada disso. Porque uma pessoa que está passando por um problema de alcoolismo, e vem aquele clichê, né? Nós sabemos, aí o senhor chega aqui e fala assim, o senhor chega para cá e fala assim, olha, álcool mata. É uma droga, e droga mata. Aí vem aquela palavra, aquela frase leviana, né? Mas eu vou morrer um dia, todo mundo vai morrer um dia. Então, e se eu beber hoje, não beber, não tem famosos que já até cantam, né? Se eu beber, não, se eu fumar, eu fumo. Se eu beber, eu bebo. Pago tudo que eu consumo com o suor do meu emprego. Sim, beleza, você paga, você faz todas essas coisas. Mas quando você sofre, você tem uma família. Vou falar igual meu pai, você não é filho de chocadeira. Então todos sofrem. Qual a palavra que o senhor tem para essas pessoas? É uma questão forte. Porque primeiro, assim, a gente diz que no caso da droga, qualquer uma delas, a patologia ela não é de uma pessoa só. Então é dessa forma que você falou. Quando uma pessoa dentro de um núcleo familiar, ele adoece com a dependência química, toda aquela família ali precisa de algum cuidado, de alguma atenção. E o outro aspecto que a gente vê muito sério nessa questão ligada ao álcool a grande maioria caminha para a violência doméstica. Seja para o cônjuge, no caso do homem,
a violência contra a mulher ou a violência contra os filhos. Então isso agrava mais esse processo do adoecimento desse núcleo familiar. A maioria dos feminicídios tem participação com álcool. Sim. A grande maioria. De maioria. Né? Violência doméstica. Nós trouxemos aqui delegadas, professores, militares falando sobre violência doméstica, e eles foram sucintos ao falar que quase 100% dos casos, vamos colocar 90%, estavam ligados ao álcool. Então, como isso é social, doutor Ranieri? Pois é. Complicado, né? Então, você de casa, está na hora da gente ler. Vamos ler. Vamos ler. Mas antes eu quero falar aqui, que hoje veio aqui um presente, quero mandar um abraço ao meu querido Juan Braga. Ele lançou o livro e veio aqui lançar e vai falar sobre o coquetel que vai ter. E ele vai deixar aqui e ele vai vir aqui falar de novo. Então, olha que lindo que ficou, ó. E vai falar, ele é radiologista aqui do Samaritano, né? E está estudando odonto, ó, pra você ver. Ele falou assim que está na área da saúde, né? Então, a guerra dos linha de frente. Então, ele conta aqui o que passou no terrível Covid. Você sabe muito bem que é isso. A gente tem que fazer outro programa para falar sobre isso, né? E o engraçado também, deixar claro aqui, que o nosso convite a gente ia falar sobre espiritualidade também, né? Falar sobre as suas palestras. E eu quero ter outro momento com o irmão para falar sobre as outras palestras que o irmão dá em todos outros lugares, outras cidades, a convite também, e é cheio da beneficência. Ele faz isso com o coração assim, e eu amo quando eu vejo. Um dia desse, um grande amigo, vou mandar um abraço para o José Américo, ele tem um carinho muito grande, e falando assim que o Dr. Ranieri é diferenciado. E eu sei disso. Não é porque ele está perto, não, isso não é rasgação de seda. A última pergunta que eu vou falar sobre álcool aqui é sobre espiritualidade e álcool. O que o senhor tem a me falar? Existe você falou aí, um campo energético, né? É uma molécula, digamos assim, que atua numa parte muito específica do cérebro. Alguns estudiosos aí falam de onde reside o espírito, né? Então a interferência ela é muito grande. E a gente percebe isso, a maneira, a transformação que acontece com a pessoa a partir do momento que ela começa a usar o álcool. Então realmente tem uma carga. É claro que, quer dizer, quando a gente estuda e fala a respeito do assunto, a gente evita colocar julgamentos e valores. Porque se eu falo do álcool, a gente não pode endemonizar, digamos assim, a molécula. Porque veja bem, no meu trabalho diariamente eu uso álcool. Eu também. Então a gente usa e para aí asepsia. Para um objetivo. E tem pessoas que usam com outro objetivo. Então, do ponto de vista da espiritualidade, o que eu digo assim, conta muito o objetivo de quem está usando. O que a pessoa, quando usa, qual a intenção dela. E se ela vai conseguir, quer dizer, para onde ela está caminhando com este uso. Quais as consequências, como ela falou. A gente ouve isso muito, isso é da minha conta, é eu. E a gente sabe que não é o que eu. Existe uma intenção. Existe uma intenção e existe um impacto. Um pai de família, uma mãe de família que usa, existe um reflexo nos filhos, nos netos, na toda parte da família. Então não é só eu e é só da minha conta. Já existem estudos mostrando, por exemplo, que essa ligação com o álcool, do ponto de vista da bebida, que de certa forma os impactos são transmitidos para filhos e netos. Hereditário.
Quer dizer, não chega a ser hereditário porque não vai pelo gene, mas existe toda uma ligação que é muito grande, a quantidade de pessoas, filhas de alcoólatras, que nascem com uma, digamos assim, tendência. E se não é genética, a gente pode estar falando aí de espiritualidade também. Então, vamos entender aqui. Quer dizer, então, por exemplo, eu tive um pai alcoólatra. A probabilidade, não que eu serei um alcoólatra, mas há uma probabilidade grande de eu ser alcoólatra. Sim, inclusive é por essa, digamos assim, a interferência dessa probabilidade no seu cérebro. Há uma ligação. Essa ligação. Dentro do que a gente chama aí na ciência daquele mecanismo chave-fechadura. Então é como se o cérebro do filho de um alcoólatra já nasce com uma predisposição, com uma ligação a mais. Isso eu não diria assim que não seria a falta de perdão? De reconhecer? Às vezes o antepassado fez isso, fez sem saber que estava errado. E lá na frente eu assumo esse erro e levo essa questão. Estou falando no âmbito energético e espiritual. E a questão de pedir perdão e reconhecer isso dentro do âmbito familiar, social, digamos assim, na árvore mesmo genealógica. O senhor me entende? Que eu entendo. Sim. E essas questões que a gente deve observar e colocar um fim, um parador nessa maldição, digamos assim, né? E é muito importante a gente falar sobre essas coisas porque a gente vê isso muito. E quando a gente vê a questão do álcool em si, tem um olhar inofensivo, e de inofensivo não tem nada. Concorda comigo? Concordo. E uma questão aí a nível de espiritualidade também que eu penso e que destaco é o seguinte: dentro da filosofia indígena que a gente falou tanto, né? Eles falam que existe uma grande teia da vida, que todos nós estamos ligados. Então, o que eu faço a mim repercute no todo. Da mesma forma que o que eu faço no planeta repercute em cada um de nós também. Muito importante.